Olá, bom dia a todos. Daqui fala o Luís Silva, preparador físico de árbitros de futebol pela Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, e hoje venho apresentar um tópico novo para o nosso canal Árbitros Fortes. Deverão os árbitros treinar mais corrida de resistência ou corrida de velocidade? O que é mais comum nós encontrarmos quando vemos árbitros a treinar, e na grande maioria das vezes autonomamente, já que os árbitros muitas vezes têm que treinar ao longo da semana sozinhos ou em pequenos grupos e sem ter consigo um profissional do treino, fazem normalmente corrida de resistência. O clássico jogging, que basicamente é um estilo de corrida contínuo e normalmente em registro de endurance. Endurance, na terminologia do treino, é correr sem fadiga. Correr um tempo prolongado, de uma forma contínua, uma distância prolongada também, e a um ritmo normalmente lento, de intensidade baixa, constante, no qual normalmente o praticante não excede 70% da sua frequência cardíaca máxima. E um dado curioso, normalmente também se fala que é um esforço que se pode realizar conversando ao mesmo tempo com algum colega de treino. Portanto, resumindo, se nós conseguimos correr durante um tempo prolongado, a um ritmo constante, baixo o suficiente para podermos estar à conversa com um colega que nos acompanha nesse treino, nós estamos a realizar endurance. Só um dado curioso: atletas de alto nível, fundistas, maratonistas, por exemplo, conseguem fazer um treino destes à vontade, 5, 6 horas consecutivas a correr, se assim o entenderem, sem qualquer problema. Por isso, é um treino que não deixa de ser interessante, que para os árbitros pode ser benéfico, é benéfico seguramente, e quanto a mim pode perfeitamente ser contemplada uma sessão deste treino de jogging em registro de endurance semanal. E que efeitos positivos é que esta sessão de jogging semanal poderá ter? Basicamente é criar um estímulo de base de resistência aeróbia de fundo constante ao longo da época desportiva. Isso vai desencadear à partida reações fisiológicas positivas no organismo do árbitro, que tem um transfer também positivo em termos de resistência ao longo da atuação durante os jogos que arbitra. Outro efeito positivo será este jogging ser um treino de recuperação ativa após uma sessão intensa ou até mesmo uma prova, neste caso a arbitragem do jogo, estamos a falar no dia seguinte, pelo seguinte aspecto: a recuperação ativa basicamente é fazer determinado trabalho mecânico, replicar o trabalho mecânico que se fez numa sessão, vamos imaginar, com uma intensidade grande, mas fazê-lo numa intensidade baixa. Isso vai levar o organismo a ser estimulado ao nível das estruturas musculares, articulares, neuromusculares, idênticas àquelas em que o esforço intenso foi feito, mas desta feita para remoção de resíduos inflamatórios, metabolitos, que são basicamente produtos que o organismo acaba por produzir em consequência
do tal esforço intenso que foi feito. Remoção de ácido lático. Está provado cientificamente que, em grande parte das vezes, a recuperação ativa tem efeitos mais benéficos do que a recuperação passiva. E a recuperação passiva, neste caso, entendemos por não fazer nada. Ter um dia em que, basicamente, não realizamos qualquer atividade desportiva. Terceiro aspecto positivo que eu atribuo ao treino do jogging será um benefício mental. E este benefício mental também é importante. Basicamente, quem está habituado a treinar e gosta de se sentir ativo, muitas vezes é difícil tirar um dia ou outro de descanso porque tem receio de estar a perder forma física. Como é um treino relativamente inofensivo e até tem os tais benefícios da recuperação ativa, pode muito bem ser utilizado para uma questão de mentalização, para o desempenho em prova que vai ter no próximo fim de semana, etc. Por isso, eu também subscrevo o valor que uma sessão de jogging poderá ter neste sentido. Normalmente, aquilo a que assistimos, quando os árbitros estão a treinar em regime de autonomia, ou seja, sozinhos ou acompanhados com os colegas, mas sem acompanhamento de um profissional de treino, evitam fazer treino de velocidade. E isto é perfeitamente compreensível, uma vez que o treino de velocidade tem maiores riscos de lesão do que o treino do jogging. No entanto, eu tenho que relevar aqui que considero atualmente mais importante e mais benéfico para os árbitros treinarem velocidade do que o registro de resistência aeróbia, não é? O endurance, o jogging, que ainda agora estivemos a falar. E vou passar a explicar porquê. Numa semana de treino de um árbitro, nós temos que incluir também o seu desempenho em prova, a arbitragem do jogo ao fim de semana, ou até de vários jogos, mais do que um jogo. E existe carga de treino nesse desempenho de prova. Nós temos que considerar que o jogo também é treino. Okay? Existe uma frase conhecida que o jogo é treino e o treino é jogo. Ora, aqui, pelo caráter de volume que um jogo contempla, e se falarmos no caso do futebol de 11, estamos a falar de 90 minutos, eventualmente até um pouco mais. No caso do futsal, falamos de 40 minutos, mas sempre com paragem do cronómetro, bastante prolongado também. Nós temos um volume acrescido de esforço. Isso significa que já existe algum treino de resistência associado a este desempenho de prova. Um aspecto muito importante a salientar, a partir daquilo que a ciência nos diz atualmente, baseado em estudos científicos recentes, é de que existe um transfer positivo do treino de velocidade para a própria resistência, para o desempenho de um árbitro, de um atleta, a nível de resistência. Significa que, se nós treinarmos sprints, séries de velocidade, vamos conseguir ter melhorias e, mais concretamente, agora para quem é mais curioso destas áreas, ao nível do consumo máximo de oxigênio, chamado VO2 máximo, que é um indicador muito importante de adaptações ao nível da resistência. Isto, há uns anos atrás, era completamente impensável, ok? Pensar agora em termos de atletismo, porque é onde estes espectros estão mais claros. Um maratonista nunca poderia fazer sprints, nunca poderia correr em velocidade, porque isso iria prejudicá-lo, iria ser uma perda de tempo. Velocidade
era para um velocista, era para um sprinter. Neste momento esses mitos estão a ser completamente desfeitos e atualmente maratonistas, atletas de fundo de outras distâncias estão a fazer treino de velocidade, treino de sprints, treino de força, porque estão a ter efeitos benéficos também para o seu desempenho como atletas de resistência. Já o contrário não está provado. Não está provado que para eu ser melhor velocista eu deva ir fazer jogging constantemente. Se também estivermos atentos à evolução do jogo de futebol de 11 e de futsal ao longo da história desportiva, observamos que o ritmo de jogo, a velocidade das jogadas, a velocidade dos jogadores está a ser cada vez maior. Os árbitros têm que então preparar-se progressivamente para no futuro serem árbitros cada vez mais explosivos, cada vez mais rápidos, para poderem acompanhar os lances, poder ter a melhor visualização e interpretação das jogadas que estão a desenrolar-se nestes jogos. Veja-se um dado curioso, por exemplo, no futebol de 11, a partir do momento em que o número de substituições de jogadores por equipa está a aumentar, ou já aumentou, isso faz com que os jogadores que estão em jogo podem assumir uma frescura a jogar que lhes vai permitir picos de intensidade, picos de velocidade, de desempenho que anteriormente não era possível quando, vamos imaginar, há décadas atrás, só eram permitidas 2 substituições por jogo. Isto já foi há bastante tempo, mas é um exemplo representativo de que o jogo teria que ter um ritmo mais lento, porque quase todos os jogadores da equipa tinham que se manter em campo durante todo aquele tempo. Desta feita, os árbitros têm que cada vez mais abraçar uma nova perspectiva, tanto de jogo como de treino. E o treino de velocidade, o treino de sprints, tem que ser uma rotina cada vez mais presente. Aqui também lança-se o tópico do treino de força, associado sobretudo àquilo que se chama treino de potência, que mais tarde, noutro vídeo, eu irei abordar, e aqui podemos dividir em potência muscular e potência mecânica, para poder criar condições de adaptação e melhoria de desempenho, de velocidade para os árbitros. Finalmente, um último aspecto que eu considero bastante positivo para o treino da velocidade está relacionado com o estímulo que nós devemos dar prioritariamente à medida que a nossa idade avança. E aqui também há outro mito a ser desfeito, é que para as pessoas com mais idade só se deve treinar baixas intensidades, esforços baixos a moderados, prolongadamente, isto é, um trabalho de resistência aeróbia. Esses mitos estão a ser completamente desfeitos. Deve-se fazer, obviamente, com bastante controle para não haver risco de lesão, mas deve haver treino de potência, deve haver treino de impacto, deve haver treino, neste caso, de velocidade de sprints para praticantes com mais idade. E há formas de o fazer para minimizar o risco de lesão. Isto por uma razão muito simples. À medida que a idade avança, as fibras de contração rápida, fibras musculares, chamadas fibras brancas, têm tendência a perder qualidade e até a desaparecer. E, basicamente, use it or lose it. Nós temos que dar uso para evitar que este desaparecimento se dê. E, para isso, temos que fazer aquilo que importa, neste caso, treinar velocidade com qualidade, mas sem complexo neste sentido. Okay? Os árbitros, por norma, atingem a sua maturidade e o seu apogeu de performance numa idade consideravelmente mais avançada
do que a idade da maioria dos atletas nas diferentes modalidades desportivas, e até podemos falar do próprio futebol. O que os árbitros me têm dito, e eu na qualidade de preparador físico e não de árbitro, gosto muito de os ouvir para aprender, é que sentem que estão no topo das suas capacidades aos 40 anos de idade. E com 40 anos de idade nós temos que continuar a treinar e temos que treinar velocidade. Obviamente que o design dos exercícios de velocidade e de sprint a serem realizados num treino de árbitros será diferente daquele que um velocista do atletismo o fará. Porquê? Porque a realidade de prova, de performance, é completamente distinta. Enquanto um sprinter velocista parte dos blocos de partida e tem um percurso completamente linear dentro de uma pista, com uma distância pré-definida, um árbitro vai ter uma variação de estímulos infinita. Daí que as variadíssimas posições de partida que um árbitro deve assumir quando se faz um sprint, a presença de mudanças de direção, de mudanças de ritmo, de usar a multilateralidade das pernas, do tronco, dos próprios braços, tem que se estar sempre muito ciente de toda esta riqueza de estímulos para construir situações naquelas em que os árbitros se vão identificar e vão conseguir treinar contextualmente para aquilo que vão apanhar em prova. Espero que este vídeo também tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Já sabem, podem responder para o meu e-mail sempre que tiverem dúvidas desta e de outra natureza, ou então aqui nos comentários do canal de YouTube Árbitros Fortes, e conto poder sempre vos ajudar, e até um próximo vídeo. Um grande abraço de Luís Silva.